Bom, o vídeo de hoje vai falar sobre o padrão proxy. O grupo é composto por Leandro, Lucila e Rafael. O padrão proxy nada mais é do que quando você cria uma classe que funciona como uma proteção ou como se fosse uma interface para uma outra classe. A palavra proxy mesmo significa procuração, que é autorização. Então o padrão trabalha isso, é como se você criasse autorizações ou restrições para um determinado usuário ou para uma determinada função ou método acessar alguma coisa de algum objeto. O diagrama do padrão, conforme aparece aqui, o diagrama original, exemplifica bem a síntese do que é o padrão. A gente tem um sujeito que precisa acessar a informação de um objeto real. Só que esse objeto real precisa antes ser verificado. Então a gente tem o proxy que verifica se esse sujeito tem autorização ou não de acessar a informação desse objeto. É para isso que serve o padrão, é para isso que é utilizado o padrão. É como se fosse uma autorização para qualquer usuário do sistema ou até outros objetos para acessar informações de um determinado objeto do sistema. Aqui no nosso código-fonte implementado, dentro do nosso estúdio fotográfico, a gente simulou o acesso a informações de orçamento. Aí como é que a gente faria isso? A gente criou o banco de orçamentos, que é onde ficariam guardados todos os orçamentos, que é o objeto real, nesse caso. E aí, aqui está a implementação, a gente só criou um método para criar e para contar, para criar um número aleatório só para dizer a quantidade de orçamentos que tem, e aí criou o método para pegar o total de orçamentos que tem dentro do sistema, que é através desse método que a gente vai criar a restrição. Para isso a gente cria uma nova classe, que é o banco proxy, que seria a autorização. Essa classe ela deriva do banco de orçamentos, que é a classe original, e a gente tem alguns atributos protegidos que só podem ser usados dentro desse pacote. Faz a construção dele, pegando essas informações de usuário e senha. Vai ser esse a chave para poder entrar nas informações. No caso, vai ser através de um usuário e senha que a gente vai dar o acesso ou não. E aí a gente sobrescreve o método que é pegar o orçamento. Aí quando a gente não tem a permissão, se ela tiver algum erro, né, o usuário não quiser acessar, a gente criou uma variável para mostrar, para aparecer na tela o acesso negado, que seria transmitido. E aí, se por acaso ele tiver permissão, que é a classe permissão de acesso, que é um método boolean, né, ele consegue pegar o valor do orçamento, que aí vai ser o retorno da classe. Esse permissão de orçamento é um outro método aqui dentro do padrão que a gente cria, que ele vai retornar um valor, se verdadeiro ou se falso, onde ele vai receber as informações de administrador e de senha. Nesse caso aqui, a gente criou duas formas para garantir o acesso, que é através do login admin com senha admin e o login Rafael com senha projeto. Se por acaso for passado essas informações dentro da classe banco proxy, ele vai permitir o acesso. Se ele não fizer isso, ele não vai permitir o acesso. E é isso que a gente mostra aqui no código implementado na classe main. A gente tenta fazer alguns acessos. Por exemplo, vamos mostrar um usuário que não tem permissão, onde a gente passa um login correto, mas uma senha errada, e aí ele não retorna o acesso. Aqui embaixo a gente fez outro, passando o usuário com permissão, passando o login e senha correto. E aqui também a gente fez isso para mostrar que você pode criar vários usuários para poder acessar o sistema. E aí, conforme a gente vai rodar o código, isso vai ficar bem claro aqui. No primeiro caso, quando a gente passar logins errados e quando a gente passar os logins certos. No primeiro caso,
o usuário não tinha permissão, então ele teve acesso negado, transmitiu aquela mensagem de erro que a gente colocou aqui no proxy, né? Que não entrou dentro da permissão de acesso. Os outros dois casos, que tinham as permissões de acesso, eles saíram e foram mostrados. E o número é só um número que a gente gera aleatoriamente. Então, conforme a gente vê nesse padrão, a gente pode criar uma forma de acessar ou de criar restrições para usuários, quando se faz login e senha, ou deixar alguma classe de objeto que precise de uma autorização com login e senha, ou com alguma ação para poder mostrar algumas informações. Essa é a demonstração do projeto, da disciplina de projeto de sistema referente ao padrão de projeto proxy.